Meu nome é Ludmila. Algumas pessoas devem me conhecer pelo livro de segunda. Eu tenho o livro de segunda como Instagram literário há mais ou menos 6 meses, eu acho. E eu resolvi fazer vídeos no YouTube, porque algumas pessoas me influenciaram de alguma forma, falaram para eu fazer. E como a Paty, o Daniel, a Paula, a Leís, o Fernando, sempre falando pra gente estar criando, e eu resolvi criar esse vídeo como extensão do Instagram do livro de segunda. Eu vou contar um pouco a história do livro de segunda. O livro de segunda começou em janeiro do ano passado, quando eu fui doar alguns livros, que eu sou assistente social de formação, e eu fui doar alguns livros de serviço social que eu tinha, que eu não ia utilizar mais. E eu fui olhando aqueles livros e pensei assim, nossa, gente, eu podia montar um sebo. Às vezes eu, compro e vendo alguns livros, vejo o que eu tenho aqui, que eu não leio mais, e vamos ver se vai dar certo. Eu venho de uma cidade do interior de Goiás, onde a leitura não é muito incentivada. A gente tem 2 bibliotecas, uma da prefeitura e uma da Universidade Federal, que não são tão frequentadas assim. Às vezes as pessoas até esquecem que tem a biblioteca. Muitas vezes no sebo me perguntavam se tinha algum livro que a escola tinha pedido, e aí eu não tinha falado assim, mas a gente tem a biblioteca. E as pessoas, nossa, é mesmo, então eu vou na biblioteca ver se tem um livro. Então não é tão incentivado. Livrarias a gente também não tem. A gente tem as americanas que vendem alguns romances, alguns outros tipos de livros e só. E eu pensei assim, vamos ver se tem mais pessoas que gostam de ler como eu, na cidade. Vamos ver se isso se torna alguma forma até de incentivo à leitura. E aí, com o tempo foram aparecendo pessoas vendendo os livros, eu comprava, revendia, eu sempre tentava revender por um preço mais acessível para a pessoa ter o acesso à leitura, né? E às vezes tinha gente que chegava e queria, meu livro tá muito conservado, e mostrava o preço na Amazon e queria que eu pagasse o preço da Amazon, e aí isso era inviável. E, e aí, com o tempo, eu ia ficando no sebo. Eu montei esse sebo numa salinha que a minha mãe tem na casa dela. E aí, com o tempo, as pessoas não foram diminuindo a frequência, de aparecer no sebo. Aí eu pensei assim, vou largar a mão disso. E decidi montar um grupo no WhatsApp pro livro de segunda não morrer, para ele evoluir. E aí eu peguei o telefone de todas as pessoas que tinham participado no sebo de alguma forma, quando a gente fazia promoção. Então eu fui pegando o telefone dessas pessoas e a gente formou esse grupo no WhatsApp, que é o grupo de leitores de catalão, onde as pessoas vendem, trocam e compram livros. Então elas mesmas avaliam quanto o livro delas vale e fazem essa troca dentro do grupo. O grupo é de todo mundo. Então foi a forma que eu achei do livro de segunda não morrer. E foi quando, aí depois de um tempo, eu decidi fazer o Instagram literário. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena, com gibis. Acho que a maioria das pessoas cresceu lendo gibis do Maurício de Souza. E depois de um tempo, mais ou menos com uns 20 anos, eu dei uma parada. Assim, eu parei de ler e fui me dedicar a outras coisas. Eu lia esporadicamente alguns romances, algumas coisas assim. E aí, antes do meu filho nascer, eu fiz assinatura de um grupo, de um clube de assinatura de livros infantis. E nisso, para incentivá-la a leitura, porque eu sempre achei muito importante ler e discutir e tirar o proveito disso, ou às vezes não, ou às vezes só se divertir. E aí, com o tempo, eu comecei a voltar a ler, principalmente com o sebo, e meu marido também começou a ler, e a gente
começou a montar a nossa biblioteca. Aí a gente foi comprando muito livro e de repente a gente falou, não, peraí, né? E principalmente os livros da Amazon, que são bem mais em conta, óbvio que tem promoções em outros lugares que valem super a pena. Lógico que entrar numa livraria cultura é uma experiência ímpar. Eu sou uma apaixonada, acho que todo mundo é apaixonado na livraria cultura. Então, e a gente também às vezes tem que ver, né, até onde a gente vai, porque às vezes a gente não vai ler todos os livros que a gente tem. E é importante a gente também pensar que a gente vai ler tudo, que a gente tem que ler o que a gente tem. E depois de um tempo a gente montou essa biblioteca. Ela é um pouquinho disso aqui. Ela tá bem bagunçada, porque a gente mudou hoje, a gente mora no sul, por isso que eu estou parecendo um urso polar. Então, com o tempo, eu vou mostrá-la pra vocês. E o objetivo do canal é mostrar pra vocês o que eu tô lendo, o que eu já li até hoje. E fazer uma troca, né? Uma troca onde vocês também mostram pra mim o que vocês estão lendo, se vocês estão gostando, se vocês estão odiando. E dar dicas de livros novos. Tem muita editora independente bacana por aí, onde a gente não é divulgado, então ajudar a divulgar essas editoras, porque é importante a gente ler livros diferentes, a gente ter pontos de vista diferentes e saber o que a gente gosta ou não. Hoje, né, eu até mostrei no Instagram. Eu sempre falo muito da Edições Câmara, né? Que é a editora da Câmara dos Deputados. Eles têm muitos livros a preços acessíveis, o frete é grátis. Os livros, a qualidade dos livros não são as melhores do mundo, mas são livros bons, assim, pelo menos no meu ponto de vista. E ontem até caiu um pouquinho de água, deu uma estragadinha, que ele é bem molinho, então ele fica... A gente tem que ter mais cuidado com esse livro, com esses livros. E aí chegou o Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis. Eu não conhecia a Maria Firmina dos Reis. Fui descobrir que ela foi a primeira romancista brasileira. Filha de aqui, negra e filha ilegítima, não conheceu o pai, né? Então, a gente já tem uma noção mais ou menos do que aconteceu na vida dela. Ela foi a primeira professora através de concurso pelo Maranhão também, a primeira mulher. Então ela foi uma mulher muito forte e foi esquecida, eu acho, um pouco até pela literatura. Então eles retomaram os romances dela. Aí aqui eu terminei de ler O Urso. Eu gostei muito do livro. Apesar de eu não gostar de romances muito melodramáticos, mas Úrsula, ela traz um pano de fundo da escravidão, onde você vai ver o escravo como ser humano, não como uma mercadoria de troca. E o romance, se ele tem um final bem trágico, bem até pesadinho. É um livro curto, ele tem menos de 142 páginas e ele traz pra gente o retrato dessa época. Ele foi lançado em 1859. Então ele traz muito o retrato dessa época e de algumas coisas que aconteciam, porque ele não aprofunda tanto. Eu até queria que ele aprofundasse mais, eu acho que seria bem interessante isso. E aí agora o próximo romance que eu vou ler é o Gupeva, que tá aqui. É o próximo que eu vou ler, eu espero que eu comece a lê-lo logo, porque às vezes eu não tenho muito tempo de ler como eu gostaria. E outro livro que eu tô lendo, que é As Brumas de Avalon, que é esse pequeno calhamaço, né? Aqui, As Brumas, da Marion Zimmer Bradley. As Brumas de Avalon, ela traz a mitologia, ela traz toda a história do rei Arthur do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista das sacerdotisas.
Elas que nos contam e nos mostram como elas conduziram todo esse reino do rei Arthur. E é muito legal. É um livro muito bacana. Eu ainda estou, né, na página 235. Ainda tem muita coisa para eu ler. Mas pelo começo a gente já vê que é um livro de mulheres fortes. E eu gosto muito de livros de mulheres fortes. E eu acho que vai ser uma leitura proveitosa, porque há muitos anos, eu não lembro, era nos anos 80, lançaram uma fita, né, um VHS com o filme As Brumas de Avalon, vinha em dois ainda, porque ele era enorme. Eu fiquei encantada com a história. Então, eu não sabia que tinha o livro. E aí, quando eu fiquei sabendo do livro, aí eu quis e custei achar, e aí eu consegui comprar As Brumas. E agora, com o tempo, né, porque eu sou muito ansiosa, com o tempo eu vou conseguir lê-lo, né, se tudo der certo. Eu queria falar também sobre a importância da literatura na minha vida e acho que na vida da minha família. Aqui todo mundo lê, a gente tenta, né, a gente lê pro nosso filho, cada um tá sempre lendo um livro para que isso não morra. Eu sempre, um dia eu conversei com os meus amigos e falei, será que um dia o livro impresso vai morrer? Não, o vinil não morreu, né? O vinil tá aí mais forte que nunca. Então eu espero também que o livro impresso esteja aí mais forte que nunca. Apesar da gente ter o Kindle também, né? Que nos ajuda muito. Mas o valor de um livro é incalculável. É incalculável. Então eu quis fazer esse canal no YouTube para mostrar a paixão que eu tenho por livros. Eu não sou crítica literária, eu não sou booktuber. Eu, apesar de estar acompanhando toda a treta, né, dos booktubers, e até eu acho que está começando esse canal também pela treta, porque, gente, não dá nem pra falar, né? Todo mundo já deu a sua opinião aí, e eu acompanho muito os Instagrams, e é absurdo o que estão falando. Mas eu quis fazer esse canal pra mim e pra compartilhar com as pessoas o que eu tô lendo e esperar uma troca, né? Que a gente possa dialogar, que eu encontre pessoas que leiam também como eu, ou até, eu acho que até mais, porque eu leio pouco, e dividir com vocês as minhas leituras também. Eu participo de 2 projetos de leitura. Eu participo do Dostoiévski Lindo, que esse mês teve... Ai, qual foi? Foi da Nini, que eu não consigo pronunciar o nome. E é um livro incrível, incrível, incrível. Eu espero falar dele aqui. E participo do Lendo Literatura Brasileira, do Álvaro Domingos, que traz várias escolas da literatura brasileira. Cada mês trabalha uma. Esse mês é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que ainda ele não chegou. Eu não sei se eu vou conseguir ler a tempo esse mês, Álvaro. E Um Pequeno Herói, que é do Dostoiévski, que vai chegar também, e eu também vou ter que correr para lê-lo até o final do mês, tomara que dê tudo certo. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu tenho um pouco de vergonha de falar, assim, né? Mas eu espero que com o tempo isso evolua, assim como o livro de segunda tem evoluído. E eu espero que a gente possa trocar muitas ideias bacanas e que a gente continue lendo sempre e trocando, sem rivalidade, sem crítica pesada. Crítica é válida, mas depende da crítica. A gente tem que saber criticar também. Então é isso.